instantes que você vai ver agora nesta coprodução com a EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo e sul de Minas. Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado. Lugares onde existe natureza exuberante. Biomas que guardam todas as plantas, todos os bichos. Mas será que a natureza está sempre tão distante dos centros urbanos? Ou é só uma questão de olhar com mais atenção e ver o que acontece ao lado da gente? Seja nas cidades, nas praças e até no quintal das casas. Há cerca de 2 anos e meio, nós começamos a registrar os animais que aparecem aqui no quintal da minha casa. E com a quarentena por causa do Covid-19, surgiu um tempo para a gente organizar tudo e mostrar. Se prepare, você vai se surpreender com a quantidade de bichos que vive bem perto da gente. Vamos voltar um pouco no tempo, para a primavera. O sol passa a iluminar mais o hemisfério sul. Os dias ficam mais longos que as noites. O calor aumenta e a chuva começa. É a época da vida se renovar. Várias espécies de aves entram no período de acasalamento. Sabiás, tico-tico, corruíra, sanhaço. Uma variedade de aves inicia a cantoria para atrair as fêmeas. O casal de João de Barro canta em dueto. Esse outro João, o Teneném, canta sozinho, mas tem sua graça. Não demora e os ninhos aparecem. Sanhaços gostam de construir nas palmeiras, mas em linhas gerais, qualquer arbusto fechado ou lugar protegido serve. A reprodução das aves começa assim que a temperatura sobe, deixando o inverno para trás. As aves vão utilizar de frutas silvestres para alimentar os filhotes, como a amora, por exemplo. Mas só fruta não garante o crescimento deles, é preciso proteína. E o calor faz aumentar também a quantidade de insetos, que se transformam na principal fonte de proteína dos filhotes. E olha só quanta proteína brotando da terra. São siriris, também chamados de aleluias, cupins alados que saem da terra para se acasalar. Normalmente a revoada acontece no final da tarde, depois da chuva. E a passarinhada aproveita. O sabiá do campo se esbalda. Já o João de Barro deve estar com filhotes famintos em casa. Olha só como é bom de bico. Difícil acreditar na quantidade que ele pega para levar para a cria. E a oferta de alimento é tanta que até o pica-pau verde barrado apareceu para fazer uma boquinha. Com o bico forte, nem esperou os siriris saírem da terra. E quem diria? Até as formigas se aproveitam dos siriris como alimento. O gramado vira um campo de batalha. Uma verdadeira luta de vida e morte. Nessa região, a Serra dos Cocais, interior de São Paulo, é comum avistar tucanos.
sempre exibindo a plumagem perfeita. Esse aí resolveu molhar o bico. Que bicho bonito, né? Não há dúvidas, mas é também selvagem. Com esse tamanho, não são insetos a fonte de proteína que ele busca para os filhotes. Esse se aproxima de uma palmeira do vizinho. Encontra entre as folhas secas um ninho de pomba. A mãe tenta proteger, mas não resiste à bicada. Perde penas e é forçada a sair. Indefeso, o filhote é presa fácil. E antes de ser levado para o ninho, é morto. É uma cena forte, pelo menos aos nossos olhos. Já para os filhotes de tucano, em algum lugar perto daqui, é apenas alimento. De volta ao local do crime. Bem, não houve crime algum. O tucano apenas seguiu o instinto dele. E a pomba vai procurar outro lugar mais seguro para fazer o ninho. Ver uma cena de predação assim, principalmente quando envolve filhote, é chocante mesmo. Mas de certo que a gente tem uma constatação. A vida se alimenta da morte e isso vale para a gente também. A maioria de nós come peixe, frango, carne de porco, carne de boi. Eu sei que você não mata para isso. Nem eu. Mas uma coisa é certa. Alguém fez e faz isso para a gente. Mas vamos tentar melhorar agora a imagem de cruel do tucano. Esse outro foi encontrado com a asa ferida por um casal que vive num sítio em Limeira, também no interior de São Paulo. Dona Kika e seu José viram a poltrona da sala e o micro-ondas servirem de puleiro do tucano. Hoje, apesar de completamente livre, o tucano insiste em visitar o casal. E tem até um lugar especial. Que delícia de fruta, mamãe. Opa, mais uma. Pega. Aí, muito bem, garoto. Nesses tempos de pandemia que vivemos, está cada vez mais claro o quanto dependemos um do outro. Médicos e enfermeiros são heróis da humanidade. E na natureza, eles também existem. O que seria das árvores atacadas por larvas e outras pragas se não fossem os pica-paus? São os enfermeiros das matas. Eles podem achar que estão só comendo, mas são fundamentais para a vida das árvores. Em outros casos, o ataque de pragas numa planta é fulminante. Veja essas folhas. As lagartas são vorazes e contra elas a palmeira é indefesa. Felizmente, as gralhas aparecem e o apetite delas resolve o problema. A gralha é uma das aves mais inteligentes, capaz de gravar o canto de outras aves e diversos sons. Essa reproduz o seu repertório baixinho. Mas dá para ouvir até o relinchar de um cavalo. No Brasil, todas as gralhas, elas são parentes dos corvos, do corvo. Aquele corvo de filme de terror, do filme do Hitchcock, também Os Pássaros. Por elas serem parentes dos corvos, os corvos já são, isso já é comprovado por várias pesquisas, eles são considerados uma das aves mais inteligentes que existem. O peso do cérebro corresponde para uma porcentagem muito grande do peso total do corpo. Maior que em outras aves. Um dos maiores entre as aves. Esse número nos corvos é tão impressionante que ele é comparável ao mesmo valor em grandes espécies de primatas, como orangotangos e outros animais super inteligentes próximos a gente, e também a cetáceos. Os cetáceos, que é o grupo formado pelas baleias e pelos golfinhos, eles também têm esses valores muito elevados. Essa gralha, um pouco diferente da gralha do campo, é uma gralha picaça, que também foi encontrada filhote caída do ninho.
Este casal de Itaú de Minas cuidou do bicho e o batizou de Futrico. O porquê do nome? Porque ele é meio bagunceiro. Ele gosta de fazer uma bagunça. Só que nós não sabemos se é futrica ou futrico. Na casa deles dá para notar como é inteligente. Aprendeu até a abrir a panela para comer arroz. E não adianta cobrir nada. Futrico dá sempre um jeito para comer. Roubando pão, né, futrico? Você acha que as aves aparecem só em chácaras e sítios? Então veja esse exemplo de um morador no centro de Campinas. Numa sacada com menos de 2 metros quadrados, esse fotógrafo colocou vasos, bebedouros e frutas. Olha aí o resultado. Sanhaço do coqueiro, sanhaço cinzento, sabiá do campo. Muito gratificante, né? Ver eles vindo num ambiente que você fez para eles e eles aproveitarem isso o dia inteiro. Eu tenho um monte de animais de estimação que estão livres. Esse lugar poderia chamar o Muro da Alimentação ou da Vida. Aqui a gente coloca frutas, sementes e água para passarada. E podemos contemplar a beleza de cada um. Parecem sempre felizes. Comem, bebem e se refrescam. João de Barro, saí azul, saíra amarela, sanhaços, sabiás, canários e pombas disputam o lugar. E quando chega a maior ave do quintal, a área parece até pequena. O jacuaçu mede cerca de 70 centímetros e pesa até 1,2 kg. Tem um apetite por frutas e esparrama tudo. Essa é a chéfera, árvore ornamental na Austrália e Nova Guiné, introduzida no Brasil. Também conhecida como árvore guarda-chuva. Aqui, essa planta guarda é comida para passarinho. Produz esses frutos vermelhos carnudos, disputados por bicos de todos os tamanhos. Os tucanos fazem até malabarismo para comer. Esse é bom de bico mesmo, não acha? Entre março e maio, essa árvore se transforma num restaurante muito bem frequentado. Desde espécies mais comuns como bem-te-vi, sabiás, sanhaços, até a saíra amarela. Há também visitantes ilustres, como o saí-andorinha, uma das aves mais bonitas do Brasil. E a tesourinha da mata, espécie considerada vulnerável hoje em dia e exclusiva da Mata Atlântica. Outras árvores também atraem visitantes raros por essas bandas. Esse é o único registro do japu-guaçu. E existe um arbusto que, por florescer o ano inteiro, funciona como lanchonete, mas só para as aves que gostam de néctar, como saíras, o encontro e principalmente beija-flores. Eles só existem nas Américas e em nenhum outro lugar do mundo. São mestres de voo, capazes de parar no ar, voar de marcha ré. E fazem isso com a maior facilidade. É a rotina deles. Os beija-flores são aves com capacidades impressionantes, bailarinos do ar.
São aves, vamos dizer assim, que vivem no extremo, né? No extremo para várias coisas. No extremo do dia a dia, de buscar alimento, de velocidade. Parado, sem voar, o coração dele bate em média 250 vezes por minuto, que já é muita coisa quando você compara com o ser humano. Quando o beija-flor está voando, em algumas espécies, o número de batidas do coração por minuto chega a 1.260 vezes por minuto. Então ele vai de um extremo a um outro extremo, porque várias espécies de beija-flores, quando está muito frio, eles entram em torpor. É uma espécie de hibernação que eles fazem só durante a noite. O nível de batimento cardíaco dele chega a 50 vezes por minuto em algumas espécies. Ou seja, imagina um bicho com uma fisiologia, os órgãos, o coração especial capaz de 50 vezes de batimento de coração por minuto a 1.260 ao longo de um dia. É muito fantástico. No Brasil existem 83 espécies. Aqui em casa já avistamos 10. De todas as espécies de aves que a gente já observou aqui, cerca de 50, existe uma estrela. Na verdade, uma das menores espécies de aves do mundo, o beija-flor estrelinha ametista. Tem um bem aqui, se alimentando dessas flores. De longe, ele parece um besouro. Só quando focamos bem de perto, dá para ver que é uma ave. Olha outro aí se confundindo com as folhas da jabuticabeira. A iridescência das penas da garganta faz refletir a cor ametista quando o sol bate. A ave parece acender. Mede apenas 8,5 centímetros, pesa cerca de 3 gramas, menos que uma moeda de 1 centavo. A fêmea não tem a cor ametista e é ainda menor. Pequeno, leve e extremamente veloz. As asas batem 80 vezes em apenas um segundo. É uma vibração. Olha só que sorte! Avistamos 2 machos do estrelinha ametista no alto da paineira. Por ser pequeno, esse beija-flor procura ficar longe de qualquer disputa com outros. Mas esses são do mesmo tamanho e a paz dura pouco. Os beija-flores maiores passam o dia assim, comendo e brigando. Os mais valentes do pedaço são o tesoura e o preto. Nenhum outro enfrenta os dois. Se os beija-flores já chamam a atenção pelo voo, parados não é diferente. O sol os transforma em joias da natureza. Brilham como pedras preciosas e revelam uma mistura de cores impressionante. Quando um beija-flor se alimenta de néctar numa flor, pode achar que está só comendo. Sem saber, ajuda a planta a se reproduzir, levando o pólen de uma flor a outra. A natureza não é só bonita, é perfeita. Nossa hóspede, a coruja. A escolha do ninho, o nascimento, até o primeiro voo dos filhotes. Tudo gravado no quintal de casa. A gente volta já já.